viu eu passando, disse que ele falou, essa menina vai ser minha mulher. Louco por causa daquela menina que estava crescendo. Tanto ele falar, de tanto insistir. Eu falei, vamos namorar um pouquinho esse moço, ele falou, eu mando embora. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente. Então, aqui eu entrei quando eu casei. A senhora entrou aqui quando a senhora casou? Eu casei já logo um ano, mais ou menos. Se for para mim contar a história. Conta a história toda para nós. A minha? Isso. Então, eu namorei um moço de Bofete. Ele veio de Sorocaba, que ele trabalhava lá. Certo. Chegou aqui em Pardinho, ele conheceu eu quando tinha 6 anos. 6 anos? 6 anos ele conheceu isso, que meu pai era músico. Então é aquela impressão de músico dentro da minha casa. Ele viu eu passando, disse que ele falou, essa menina vai ser minha mulher. Ele já era moço. Mais ou menos quanto de idade ele teria, mais ou menos? 13 nessa anos, época? ele tinha 13 anos. 13 anos. E ele era músico da mesma... Da mesma banda. É presbiteriana a religião da senhora? Não, era da prefeitura. Da prefeitura. Mas a religião da senhora qual que é? É presbiteriana independente. Aqui em Pardinho tem uma igreja, né? Tem. Certo. Então, e daí aquela menina foi crescendo e ele foi se dedicando à música. Ele era esportista, ele jogava futebol, ele era um moço ativíssimo em tudo o esporte. Bom, e louco por causa daquela menina que estava crescendo. De vez em quando ele falava, menina do cabelo comprido, né? Eu tinha cabelo para cintura, imagina. E eu era como eu sou agora. Encontrava rindo com os outros, brincando assim. Espontânea. E daí, essa coisa foi indo. E a senhora, com 6 anos, tinha olhos para eles ou não? Era apenas uma criança? Não, era uma criança que era o músico que estava ali junto com nós. Olha que interessante, né? Interessante mesmo. Aí quando foi chegando ali uns 16, 17 anos, de tanto ele falar, de tanto insistir, eu falei, vamos namorar um pouquinho esse moço, ele falou, eu mando embora, né? E quem disse que foi embora, né? Olha daí o meu pai era um homem muito bravo, enérgico, sabe? Nada estava pronto, do jeito que ele queria. Você sabe de uma coisa? Que quando foi para me casar, ele não deu nada de esperança, de nada. Mas quando ele viu que eu ia casar, o moço que eu ia casar, tinha um senhor que ele trabalhava para ele. Ele era o chefe, né? Esse homem só me parava muito em Botucatu e deixava a família com a criançadinha pequena, ele olhar. Ele morava na mesma casa, tinha um quarto lá para ele. Aí que foi assim. Quando eu casei, acabei de casar, esse homem fez uma festa, o patrão dele, fez uma festa, mas que você não sabia o que tinha na mesa para você comer. Fez um jantar para nós que você nem sabe. E na hora de eu ir embora, eu pensei em catar aqueles presentes, aquela coisa para levar para o meu quarto. Você fica aqui no quarto da casa mesmo, porque você come aqui, você dorme aqui, né? E qualquer coisa, eu tô lá em São Paulo, você me diz. Meu pai deixou. E o meu pai deixou? Mesmo depois de casado? Depois de casado. Ele falou, não, você não vai, não. Você vai, mas vai com o marido, então. E vai pra minha casa. Falei, pai, eu nem falei nada, porque ele era bravo, né? Falei, pai, assim, né? Ele falou, não tem nada aqui, nada. Eu já fui lá em casa e já arrumei a cama. Eu falei, onde? A minha cama, com a sua mãe. Eu arrumei pra vocês. Mais que ciúmes que tinha o seu pai. Olha, a senhora era filha única? Ou não? Não a senhora era. Tinha mais irmãos? Tinha 5, era 5. Mas tinha mulher nesse meio, não? Tinha, mais mulher do que homem. Mas a senhora era a mais velha das mulheres. mulheres. Mas ele era intrigado comigo. Sabe por quê? Porque nós tínhamos uma criação de éguas, de raça.
Então quem cuidava das éguas era eu. Então aqueles potros bonitos, aqueles mais bonitos. Isso aqui em Pardinho? Aqui em Pardinho. E mas a senhora tinha, as irmãs eram mais velhas que a senhora ou a senhora era mais velha? Era mais nova, né? Eu era mais velha. Então sabe onde que era as mangueiras? Bem em frente à igreja. Frente à igreja? Em frente à igreja católica. Só que ficava do lado de baixo, né? Tinha o jardim, a rua, e do lado de baixo meu pai tinha todas as fileiras assim das onde elas ficavam, né? E por que ele criava esses animais? Porque precisava. Sabe que ele trabalhava com isso ou ele fazia aquelas corridas de cavalo que tinha antigamente? Não fazia antigamente? nada. Ele só criava. E aquele tempo, sabe que tempo que era? Era o tempo que estava quase terminando a guerra. 45, 46, por aí. Eu tinha 15 anos. Olha pra você ver. E a vida foi indo desse jeito. Casei, fiquei por gosto dele, fiquei. Olha, agora eu fiquei grávida, sabe? Até meu casamento saiu meio depressa, achava que eu estava grávida. E nada. O povo que inventa assim, né? O povo inventa. Daí eu fiquei até ganhar o nenê na casa. Daí ele falou, não vai embora já, porque nós estávamos fazendo casa para nós em Sorocaba. Aí ele pegou, falou, não, vocês não vão para Sorocaba. Agora a menina pequena, ela está grávida. Agora teve o neném, né? Olha. E ali eu fiquei mais 3 anos. 3 anos. Tava e simultaneamente cuidando das éguas. Se você ver, ele foi buscar uma égua na Argentina. E os outros filhos não cuidavam das éguas também? Todas mulheres? E tudo pequeno. O maiorzinho era bem menor do que eu. E não tinha atividade que eu que criei ali. Dar mamadeira para os potrinhos, todas essas coisas. Era gente. Essa uma que era mãe quase que de todos, porque ele aproveitava tudo as crias. Aquela uma, eu andava nela a mesma coisa que fosse o jockey. Era dócil a mula? Era. Égua, né? A égua. Eu que cuidava, eu falava com ela, ele entendia e toda aquela coisa. E hoje a senhora tem irmãs ainda, vivas, irmãos? Morreu 2 irmãs o ano passado. Morreu 2. Mais nova que eu. E elas viviam aqui em Pardinho também ou não? Também. Também. E a senhora chegou a morar em Sorocaba ou não? Cheguei. Foi a Sorocaba? Foi, mas até não era em Sorocaba, é Alumínio. Alumínio. Sabe onde que é Alumínio? Sei, é ao lado de Sorocaba ali, né? A gente mais fazia coisa em Sorocaba, tudo. E o seu marido fazia o que em Sorocaba? Em Sorocaba ele era chefe de pedreiro. Ah, tá. Ele era construtor. Ele era. Não sei Aí quando que a senhora volta para Pardinho? Aí depois que fizemos a quantia de casas que era para fazer para todos os empregados da fábrica, né? Não sei se você conheceu Lamartine. Lamartine eu conheci não, ouço falar do Lamartine Babo, cantor, né? Não. Tem nada a ver, né? Ele era de coisa de construção, de fábrica. Lá em Sorocaba? Lá em Sorocaba, a fábrica CBA era dele. Ah, tá. Sabe? CBA, o que essa fábrica produzia? É alumínio. Ah, alumínio. Com o plano inicial de explorar as jazidas de bauxita em Poços de Caldas, Minas Gerais, para beneficiamento em uma fábrica localizada na Fazenda Rodovalho, em Mairinque, São Paulo, inicia a história da CBA. 1955. Iniciamos a operação da fábrica com 1.000 empregados e uma capacidade produtiva de 10.000 toneladas por ano de alumínio primário. A necessidade em se obter energia nos leva a construir e manter usinas hidrelétricas próprias. E em 1973, nos tornamos a maior fabricante de alumínio do país, respondendo por 30% do volume total produzido. Era alumínio. Será que a cidade ganhou o nome de alumínio por causa da fábrica, né? Sim. Ah, é? CBA. Esse era o Lamartine? É. Famoso. E a senhora volta para Pardinho quando? Como é que aconteceu isso na vida da senhora? Daí, quando terminou o serviço lá,
O meu marido falou, agora nós vamos para frente, chega a São Paulo, né? Eu falei, eu não vou. Se você quiser ir, você trabalha a semana inteira, sábado e domingo você vem para cá, aqui em Parlinha, né? Ele falou, mas por quê? O que deu na sua cabeça? Eu falei, olha, eu vivi só 17 anos com a minha mãe. E eu tenho uma loucura por a minha mãe. Eu vou viver um pouquinho mais com ela. Ela tá velha. Eu quero viver mais um pouquinho com ela. Aí eu vim aqui para ficar um pouco com a minha mãe. E o seu pai já tinha falecido? Não, era vivo. Era vivo. Era vivo. Então a vida vai mudando, né? E a sua mãe morreu logo depois ou durou Não, muito ficou tempo? uns anos ainda. Ficou, e a senhora ficou junto a ela? Não, fiquei aqui. Isso, nessa casa. E daqui a gente participava tudo, né? E essa casa que nasceu o Carreirinho, será que nasceu aqui ou não? Morou a família deles aqui? Morou. Essa aqui é bromélia, né? Você conhece? Bromélia. É uma flor que ela fica até 6 meses assim. Mas que coisa mais linda. E então, muitos tinham por aí, eles não dão valor, porque para você dar valor para uma coisa, você tem que gostar. Se você não gosta, né, não tem valor. E a senhora plantou num vaso sanitário. Teve esse luxo. Esse luxo. Ele vai servir para muito tempo, né? O Dimas perguntou para a senhora, quem capina e deixa o quintal da senhora tão limpo desse jeito? Quem é que vem dar um trato? Porque a senhora com mais de 90 anos já não é mais, tem aquela mesma energia quando tinha lá os seus 15, 16 anos. Mais o meu genro. Seu genro que faz isso? Ele faz isso. O tempinho que ele tem lá, porque ele é aposentado agora. Ah, ele é aposentado? Ele já é aposentado, então o tempinho que ele tem, ele vem aqui, ele caipe, daqui a pouco ele vai para um vizinho, ele caipe, ele é o tempo inteiro. Ele gosta de carpir? Gosta. O hobby dele é carpir? Ele gosta de ver as plantas limpas. Ah, entendi. Né? Porque ela tem mais vida, né? E a senhora tem aqui vários e vários pés de frutas, né? Que eu tô vendo aqui a néspera, goiaba vermelha, goiaba branca, banana. Se você viesse aqui o ano passado, você via o pomar que tinha. Veio um moço da Bahia e chegou aqui e começou a olhar todas as plantas da turma aí, né? Quando ele veio aqui ele ficou encantado. Ele falou, escute, dona Isaura, mas quem que faz essas coisas? Quem que faz? Falei, eu. Mas como? A começar da semente. Eu ponho semente no chão, eu espero ter as mudas, porque eu sei o que eu estou plantando. A senhora gosta de plantar. E a senhora estava falando que a senhora capina também, dona Isaura? Ainda. Mas como que a senhora capina? Como que a senhora acha tempo para capinar? Mas quando eu faço o serviço, você pensa que eu faço uma vez? Eu faço 3 serviços numa vez. A mulherada são todas assim, né? Eu venho aqui fora, eu cato o que tem aqui para levar para dentro, vou lá dentro, tem coisa dela, eu já trago para cá. E é assim o tempo inteiro. Mas eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que a senhora, quando perde o sono, o que a senhora faz? Às vezes eu levanto, eu vou na máquina, eu costuro de noite. De capinar também, né? Que eu fiquei sabendo, né? Até isso. Depois perde o sono, vem capinar à noite. À noite. Mas tem luz aí na horta, no pomar? Aqui não, pra lá não, mas aqui você catar matinho, essas coisas aí. E a senhora costuma perder muito sono à noite? Eu sempre, se eu passar nervoso, eu... Passa nervoso, vem capinar. Capinar. Você sabe que quando na fase da menopausa minha, dava muito nervoso em mim e eu saía muito para fora. E eu não queria acordar meu marido, né? Então eu levantava pé por pé, às vezes ele acordava, eu não via lá, ele levantava para ver, eu estava aqui andando, fazendo coisa aqui, e andava muito pela calçada. Que coisa. De noite. O marido da senhora, como que era o nome dele? Benedito Saldanha. Saldanha. Ele falece... Senta um pouquinho, Em que ano que ele faleceu, Benedito? Seu Benedito? Olha, faz 40 anos. 40 anos? A senhora tem até uma vassoura caipira aqui, dona Isaura? O quê? Essa vassoura caipira aqui? Eu tenho,
O senhor não usa aquelas vassouras normais ou não? Ah, eu tenho aí, mas não gosto. Não gosta? E essas mangas que a gente tá vendo aqui, caqui, Agora sim. limão rosa, chuchu que tá brotando. Fala pra nós, dona Isaura. O quê? Tem essa produção aí das mangas, do caqui, do chuchu, limão rosa, é tudo do quintal da senhora? Tudo do quintal. Tem tudo o que eu gosto, tem tudo aí. Ai, que legal. Ontem, aí os caixotes, eu tava fazendo muda ontem. Esse é ninho de galinha? Esse é de galinha. E esse caixote a senhora tá fazendo ninho de galinha? Ninho antigo de galinha, que é um Esse capim. ninho de galinha, os de baixo eu tava tirando muda e plantando ontem de tarde. Viu? A senhora faz, mas essas galinhas da senhora são muito acomodadas. São. A senhora que faz o ninho pra ela? Faço. Por que a senhora faz o ninho pra galinha? Mata-se por isso. Pra não sujar o ovo, né? Vocês ficam lá pro chão, né? E aí a senhora espera até criar uns pintinhos, tudo? Espere, como. Ou a senhora colhe os ovos E antes? como ainda. Eu, Come galinha? Ou é daqui, eu não. Mas, compro. ó, a minha mãe matava a galinha. A senhora tem coragem de matar uma galinha? Não, A meu senhora não genro mata. que mata. Quem mata? Meu genro. Ah, então, Ele que mata. ele que mata. É assim, mas as frutas, deixa eu contar pra vocês. Conte pra nós. Eu gosto dessa muda, dessa manga aqui. Essa é a rosinha, Manga rosa. manga rosa. Então, eu procurava todos os caminhões que parecia, tinha só daquelas grandonas. Ah, é chamada de bourbon, aquelas Aden, né? É que não tem gosto de manga. Não tem gosto. Não tem. Esta tem manga, essa é uma delícia. Então, Mas essa aí, esse pé de manga aí, pelo jeito tá plantada há muitos e muitos anos. imagine. Não? Aí eu falei, um dia eu jogo tudo que é de casca fica aqui no quintal. Tudo, tudo. A senhora faz aquele adubo orgânico. Eu faço. Eu vou jogando Casca aí. de ovo, Aonde você tira casca a terra? de laranja, Tudo. bagaço de mexerica, Tudo, guarda tudo. tudo e faz uma compostagem. Não, eu vou jogando. A senhora vai Eu vou jogando. jogando aí. Natural do chão. Aí mesmo em volta da bananeira, É. se você tirar, a terra é preta. Se É, a terra daqui é vermelha, mas ela é preta, de tanto... de tanto adubo que tem, orgânico. Daí eu carpindo ali, achei uma mudinha deste tamanho de manga. A manga rosa, Eu nem sabia que manga era. certo. Peguei aquela manguinha e falei, aonde eu vou plantar agora? Peguei, eu falei, ela é pequenininha, eu vou plantar lá no canto, depois vocês vão ver. Plantei o pé de manga. Quando eu olho lá, cheia de flor. Acho que tem 1 ano e pouco aquela. Um ano e pouco. Cheia de manga, toda pendurada. Assim, de pendurada, acho que tem 4 ou 5. Só num galinho. Que interessante, né? Mas a senhora acha que isso não tem um pouquinho, uma pitadinha de amor, não? Bastante. Bastante, né? Eu amo. Planta porque gosta. E a planta sabe que responde Claro que aquela que trata e aquela que plantou, né? Claro que é. A senhora conversa com as plantas? Converso. Isso é importante. Eu converso, eu amo, eu passo a mão, falo como você tá linda. Tá vendo aquele caixinho ali? Caixa de dedos. né? Essa bananeira não dá caixinha assim, sabe? Certo. Daí- Banana maçã, essa daí? Maçã, ela dá caixa desse tamanho. Eu tive uma sede de ligar para qualquer instituição que lida com planta assim, mas passou. Ela deu um cacho de banana, não lá na pontinha, como ela dá. Ela deu no meio dela. A senhora tá brincando. Mas, A senhora não tem foto disso? mas você vê que judiação. Então, Podia devia ter ter. tirado uma foto, chamado algum instituto, porque dá no... Tinha até um menino que estudou lá em São Paulo, ele falou, Dona Isaura, se eu tivesse estudado, ainda tivesse lá, eu ia levar o cacho para eles verem. Então, metade do cacho deu banana grande assim, ó, o tamanho delas que são, né? E as outras deu pequenininha assim, mais um açúcar. Dona Isaura, o que a senhora atribui do cacho de banana, dá no meio da bananeira? O que a senhora atribui isso daí? Eu atribuo ao grandioso Deus que nós temos. É. Que ele E chegou a dar no mesmo ano outro cacho? Deu. Diz que a bananeira não dá 2 cachos no ano. Não, mas o cacho era num só. Ah, Esse que deu. Então, mas não nasceu outro pra cima lá? Não.
Ali, Nasceu só no meio. só no meio. Nossa. Olha, tudo que vinha aqui em casa eu trazia ver. Ficava um bobo de ver. Falou, mas o que é isso, dona Isaura? O que aqui na casa da senhora as coisas dá diferente? Eu falava, é o poder de Deus. Ele pode tudo. Dona Isaura, vamos mostrar um pouquinho do quintal? Só para quem está nos assistindo ver um pouquinho? Vamos. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.